John Bunyan, Elstow, 30 de novembro de 1628 Londres, 31 de agosto de 1688, foi um escritor e pregador cristão batista nascido em Holden, Elstow, Inglaterra. Foi o autor de The Pilgrim's Progress, O Peregrino, provavelmente a alegoria cristã mais conhecida em todos os tempos. Bunyan teve pouca educação escolar. Ele seguiu seu pai no comércio de Taritinquir, e serviu no exército parlamentar de Newport News em 1649 e ele casou-se com uma jovem mulher. Viveu em Elstow até 1655, quando sua esposa morreu, e então se mudou para Bedford. Ele se casou de novo em 1659. Em sua autobiografia, Grace Abounding, Graça Abundante, Bunyan descreve a si mesmo como um desregrado em sua juventude, mas não existe nenhuma evidência que ele era pior que seus vizinhos. O único defeito que ele especifica é falar muito palavrão, dançar muito e ser muito namorador. O surpreendente poder de sua imaginação o levou a contemplar atos de impiedade e profanação, muitas situações, experiências as quais ele transferiu para os seus livros. Em particular, ele era atormentado por uma curiosidade concernindo o pecado imperdoável, e uma preposição que ele já o havia cometido. Ele continuamente ouvia vozes alertando-o a vender a Cristo, e era torturado por temerosas visões. Depois de severos conflitos espirituais, ele escapou desta condição e se tornou um entusiástico propagador do Evangelho e um cristão fervoroso. Ele foi batizado na Igreja Batista em Bedford por imersão no River Grate, Rio Grande, em 1653. Em 1655 ele se tornou um diácono e começou a pregar, com marcante sucesso desde o início. Bunyan discordava fortemente dos ensinos da Sociedade dos Amigos e tomou parte, durante os anos de 1656 a 1657, em debates escritos com alguns dos líderes desse grupo. Primeiramente, Bunyan publicou Some Gospel Truths ou Pen de algumas verdades do Evangelho abertas, na qual ele atacou a crença quaker. O quaker Edward Burrough respondeu com um The True Faith of the Gospel of Peace, a verdadeira fé do Evangelho da Paz. Bunyan refutou o panfleto de Burrough com a Vindication of Some Gospel Truths ou Pen de uma vindicação de algumas verdades do Evangelho abertas, respondida por Burrough com Truth, the strongest of all, witnessed forth, verdade, a mais forte de todas, testemunhada adiante. Depois o líder quaker George Fox entrou na rixa verbal publicando uma refutação à redação de Bunyan em sua obra The Great Mystery of the Great Void Unfolded, o grande mistério da grande prostituta desvendado. Em 1658 Bunyan foi processado por pregar sem uma licença. Não obstante, ele continuou a pregar e não sofreu um aprisionamento até novembro de 1660, quando foi levado à cadeia municipal de Silver Street, Bedford. Ali ele ficou detido por 3 meses, mas, por se recusar a se conformar ou desistir de pregar, seu encarceramento foi estendido por um período de aproximadamente 12 anos, com exceção de algumas poucas semanas em 1666, até janeiro de 1672, quando Carlos II emitiu a Declaração de Indulgência Religiosa. Naquele mês, Bunyan se tornou pastor da igreja de Bedford. Em março de 1675, ele foi novamente aprisionado por pregar, desta vez no cárcere de Bedford, localizado na ponte de pedra sobre o rio Ouse, porque Carlos II havia anulado a declaração de indulgência religiosa. O mandado original, descoberto em 1887, foi publicado em facsímile por Ashe and Warwick, London. Durante esses 6 meses em que passou na cadeia, Bunyan realizou um dos sonhos literários dele. Escreveu após 6 meses ele foi liberto e devido à sua popularidade, não mais foi molestado. A caminho de Londres Bunyan foi acometido por um forte resfriado, e morreu de febre na casa de um amigo em Snow Hill no dia 13 de agosto de 1688. Seu túmulo está localizado no cemitério de Bunhill Fields em Londres. O Peregrino. Bunyan escreveu O Peregrino em 2 partes, a primeira foi publicada em Londres em 1678, e a segunda em 1684. Ele havia iniciado a obra durante seu primeiro período de aprisionamento, e provavelmente terminou-a durante o segundo período do mesmo. A edição mais recente em que as 2 partes foram combinadas em um único volume foi publicada em 1728. Seu nome completo é The Pilgrim's Progress from this World to That Which is to Come, o progresso do peregrino deste mundo àquele que está por vir.
Uma terceira parte falsamente atribuída a Bunyan apareceu em 1693, e foi reimpressa em 1852. O Peregrino é considerado uma das mais conhecidas alegorias já escritas, e tem sido amplamente traduzido em diversas línguas. Missionários protestantes geralmente o traduziam em primeiro lugar depois da Bíblia. Outras duas obras de Bunyan são menos conhecidas: The Life and Death of Mr. Badman, A Vida e Morte do Sr. Badman, 1680, uma biografia imaginária, e The Holy War, A Guerra Santa, 1682, uma alegoria. Um terceiro livro que revela a vida interior de Bunyan e sua preparação para seu designado trabalho é Grace Abounding to the Chief of Sinners, Abundante Graça para o Chefe dos Pecadores, 1666. É uma obra muito prolixa, uma vez que, sendo a respeito da própria pessoa de Bunyan, poderia dar o parecer de ser intoleravelmente egocêntrica, exceto que sua motivação ao escrever tal obra foi somente com o intuito de exaltar o conceito cristão sobre a graça e confortar aqueles passando por experiências similares à sua. Existem notáveis coleções de edições de O Peregrino, Exempli Gratia, no Museu Britânico e na Biblioteca Pública de Nova York, agrupados por James Lennox. Bunyan se tornou um popular pregador e um prolífico autor, apesar da maioria de seus trabalhos consistir em sermões. Em teologia, ele era um puritano, mas não havia nada de obscuro a seu respeito. O retrato desenhado por seu amigo Robert White tem sido reproduzido diversas vezes e mostra a atraente natureza de seu verdadeiro caráter. Ele era alto, tinha cabelos ruivos, um nariz proeminente, uma boca bastante grande e olhos brilhantes.